Dominando a Física. Olá, pessoal. Nessa aula de física, nós vamos estudar a cinemática escalar e os principais conceitos iniciais. Mecânica é a parte da física que estuda os movimentos e suas causas, como também as condições de equilíbrio dos corpos. A mecânica pode ser dividida em três partes: a cinemática, que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas; a dinâmica, que estuda a relação entre os movimentos e as suas causas; a estática, que estuda as condições de equilíbrio estático dos corpos, ou seja, quando os corpos estão em repouso. Na cinemática escalar serão utilizadas duas unidades de medida: o comprimento e o tempo. No Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, o comprimento fundamental é o metro, cuja letra, o símbolo, será indicado pela letra M minúscula. E a unidade de tempo fundamental é o segundo, cujo símbolo é a letra S minúscula. O metro apresenta múltiplos e submúltiplos, que podem ser ordenados assim: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 metro a 100 centímetros, 1 milímetro 0,001 metros, 1 centímetro 10 milímetros, 1 metro 0,001 quilômetro. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. O tempo, também indicado pela letra T minúscula, é chamado de instante e é uma noção primitiva, ou seja, ele é aceito sem uma definição, indispensável no estudo de qualquer movimento. Intervalo de tempo, famoso ΔT, é a diferença existente entre dois instantes t ou tf, ou seja, o tempo final, e t0 ou ti, que é o tempo inicial. Matematicamente, escreve-se ΔT é igual a tf menos ti, ou seja, o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Ou ΔT é t menos t0, ou seja, o intervalo de tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que essa letra grega, o delta, que parece um triângulo, ela indica na física a variação. Então, é sempre uma situação final menos uma situação inicial, onde o intervalo de tempo, no caso ΔT, no Sistema Internacional de Unidades a gente vai utilizar os segundos. O tempo final, que a gente chama tanto de TF ou T, no Sistema Internacional também, novamente, trabalharemos em segundos. O TI ou T0, que é o tempo inicial, também novamente trabalharemos no Sistema Internacional em segundos. O que seria um referencial? É um ponto ou um corpo qualquer adotado como base para se estudar a situação física de outro corpo. Exemplos: a mesa, a terra, o sol e a estrada. Ponto material. O que seria um ponto material? Corpo com dimensões expressíveis para o estudo de um fenômeno ou de um movimento. Se as dimensões desse corpo forem consideráveis, nós dizemos que esse corpo ele é extenso. E vamos para os exercícios, pessoal. Olha só. O primeiro exercício ele fala assim: um aluno, em relação à sala de aula, está em repouso ou em movimento? Aí vai depender, né, gente? Depende do quê? Dos referenciais, ou seja, se o aluno estiver parado em relação à sala de aula, ele estará em repouso. Mas se o aluno estiver em movimento em relação à sala de aula, ele estará em movimento. Quanto ao exercício 2, olha o que ele fala. Uma aula teve início às 10 horas e terminou às 12 horas. Qual foi o intervalo de tempo, de duração, da aula? Olha só, inicialmente nós temos que o tempo inicial, como ele deu no enunciado do exercício, vale 10 horas. E o tempo final, olhando para o enunciado, a gente viu que é 12 horas. E ele quer saber justamente quem? O intervalo de tempo. Então, ele quer saber o ΔT. Essa será a minha incógnita no caso aí do exercício.
Então eu sei o seguinte, que ΔT é t menos t0, ou seja, o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Substituindo os dados, eu sei que então ΔT é igual ao tempo final, que é 12 horas, e tempo inicial, 10 horas, então fica 12 menos 10. Portanto, eu chego à conclusão que o intervalo de tempo é igual a 2 horas. Lembrando, gente, que quando uma questão ela é discursiva, principalmente em concursos e vestibulares, é importante a gente escrever a resposta e não só colocar o resultado numericamente. Então, certo seria a gente colocar assim a resposta. Ó. O intervalo de tempo de duração da aula foi de, como a gente viu lá em cima, 2 horas. Aí estaria da maneira mais correta a resposta, no caso aí de um exercício na forma discursiva. O terceiro exercício ele diz o seguinte: o que estuda cinemática escalar? Ela estuda os movimentos sem se preocupar com as causas responsáveis por esses movimentos. O quarto exercício ele diz o seguinte: o que estuda dinâmica? Estuda a relação entre os movimentos e as suas causas. É isso aí, gente. Essa foi a aula de hoje, uma aula bem breve, né? E eu gostaria que, se possível, para vocês me ajudarem aí no canal do Dominando a Física, desse um like para dar uma ajuda aí. Muito obrigado a todos e bons estudos.